prejudicar os funcionários, como é que será então a questão da sucessão na função pública? Os jovens que hoje estão na faculdade, os jovens que hoje estão a estagiar nas instituições públicas, poderão estes ter aqui alguma esperança de um dia substituir os mais velhos que já ocupam estes cargos e que mesmo antes desta mexida na lei já se falava de que os mais velhos não queriam ceder o espaço aos mais novos. Com esta mexida, poderá ou não este rumor de não sucessão ganhar mais aso ou existe uma forma de contornar, portanto, esta situação? Olha, primeiro eu acho que deveria existir aqui um gabinete que fiscaliza profundamente o Conselho de Ministros neste país, porque leva-me a pensar que temos dirigentes que sofrem de esquizofrenia, não é? De patologias, convulsões bipolares, porque não basta ter apetite de querer trazer aqui aquilo que é uma medida sem antes conhecer o contexto deste determinado país. Nós não podemos importar aquilo que é o que a gente vê numa outra geografia. É preciso primeiro que se faça uma leitura do tipo de país em que nós temos para trazer aqui aquilo que é uma proposta de lei para que a Assembleia da República venha aqui aprovar ou venha reprovar. Mas naturalmente nós sabemos que a bancada maioritária da Assembleia da República é o Partido Frelimo e o Conselho de Ministros é o Partido Frelimo. Estamos a falar aqui de uma formalidade somente, mas isto vai ser anuído. Mas é importante que se faça aqui uma escutação pública. Enquanto o governo não tiver esta humildade de fazer aquilo que é uma escutação pública, dificilmente vai conseguir acertar naquilo que são as suas propostas de políticas públicas. Estamos aqui a frustrar aquilo que é o sonho do jovem. Ora, vejamos, acima de 70% dos indivíduos ou da população neste país são jovens. E são esses jovens que estão na fila de uma oportunidade do mercado de empregabilidade. Estamos a dizer que os jovens investem, os seus pais investem na formação para ver os seus filhos a desempenharem uma função numa determinada instituição. Ora, vejamos, o Estado moçambicano é o maior empregador neste país. Sim, o Estado moçambicano é o maior empregador neste país. Logo, aqui já mostra deficiências neste país, porque um país que visa essencialmente crescer e conseguir ter uma base tributária alargada e, naturalmente, isto vir desencadear com políticas públicas aceitáveis, o Tesouro ou a autoridade tributária conseguir coletar maior número de moedas para aquilo que é o cofre do Estado, é preciso que o Estado venha aqui capitalizar, criar aqui políticas para o mercado de trabalho. Estamos aqui a falar daquilo que tem a ver com a esperança de vida para os jovens. E estes jovens têm como esperança de vida o Estado moçambicano. O Estado moçambicano não está aqui a conseguir trabalhar no mercado de emprego para trazer aquilo que é uma estabilidade emocional. E se nós estamos a dizer que a esperança de vida, ela está ronda por aí aos 60 anos de idade, e esses dados aqui levam-me a muita desconfiança, porque se nós formos a fazer agora um rácio entre um indivíduo idoso e um jovem, vamos compreender aqui que há de haver uma desproporcionalidade, há de haver aqui uma discrepância no que diz respeito aos indivíduos de 60 anos e os indivíduos que têm a sua faixa etária dos 18 anos. O Estado moçambicano, na qualidade de maior empregador, vai tentando criar aqui meio termo para aliviar aquilo que é a sua folha salarial. Mas esta não deveria ser a responsabilidade do Estado moçambicano. O Estado moçambicano tinha que ter como a sua responsabilidade o setor privado. Mobilizar, criar políticas aqui no setor privado para que tenhamos um setor privado em altura de conseguir receber maior número de jovens que saem
das suas formações acadêmicas, da faculdade, dos institutos, mas porque o Estado moçambicano não está a conseguir aqui flexibilizar aquilo que é o processo no mercado privado, ou seja, naquilo que é o seu espaço na arena do setor privado neste país, acaba aqui sonegando aquilo que é o sonho dos moçambicanos. É a função do Estado moçambicano dinamizar o setor privado. Com políticas, naturalmente, o Estado moçambicano deve aqui criar políticas, deve criar um espaço, um mercado para com que o setor privado ele venha fluir neste país. Aí estará a aliviar. O Estado não pode ser juiz e não pode ser réu ao mesmo tempo. Ou seja, não pode ser julgador e não pode ser árbitro ao mesmo tempo. É preciso com que o Estado venha abrir esta porta ao setor privado. Mas o setor privado é este que em Moçambique ele não está a fluir porque a questão da burocracia, a questão burocrática neste país acaba asfixiando aquilo que é o setor privado. Nós temos visto vários empresários não somente a fugirem do país por causa dos raptos, mas sim por causa daquilo que nós assistimos por parte dos nossos políticos que acabam se conectando ao setor privado e exigindo aquilo que são os 5%. Estes 5% acaba afastando o empresariado dentro deste país e o Estado moçambicano é que acaba ficando com o grosso dos trabalhadores, porque o setor privado estaria a receber esses todos os trabalhadores, grande parte dos trabalhadores, e estaria a aliviar aquilo que é o Estado moçambicano. Mas a folha salarial, ela acaba sendo muito grande para o Estado moçambicano, e o Estado moçambicano aqui vai criando políticas para ver se consegue se aliviar, mas essas mesmas políticas acabam prejudicando aquilo que é a juventude. A pergunta é, esta medida visa essencialmente dar mais aquilo que é um aval aos indivíduos que estão numa idade avançada no aparelho do Estado, ou acaba frustrando aquilo que é o papel do jovem dentro desta sociedade? Porque o jovem é aquele que precisa de começar a sua vida. E para começar a sua vida é preciso que ele tenha um espaço neste país. E se não tem esse espaço neste país, estamos a dizer que o mercado informal ele vai crescendo a passos galopantes, porque é um jovem que com os seus 25 anos tem a sua licenciatura e não vai ter espaço para o mercado de emprego no Estado moçambicano, e este mesmo jovem é obrigado a continuar a viver com os seus pais, a ter que ter uma esposa, viver com seus pais, porque o Estado moçambicano não está a conseguir ter aqui um espaço para empregar esses mesmos jovens, porque existem pessoas lá à frente que estão a criar embaraços porque vão ter que atingir 75 anos. Vou fazer uma provocação que vai responder a posterior. Assim que eu voltar consigo, gostava de saber qual seria a real motivação do Estado para esta medida. Esta é uma pergunta que vai responder a posterior, porque temos que dar aqui a oportunidade ao seu colega de painel, falecido Maceirir João. Maceirir, como é que recebeu esta inovação do governo? Bom, esta informação que vem do governo me encontra numa situação de quem está muito preocupado com relação ao assunto de desemprego ao nível do país, sabendo que nas zonas urbanas temos na sua maioria jovens desempregados e já enfrentamos por si só, portanto, esta problemática do desemprego, sobretudo na nossa juventude. Agora, termos uma medida como esta, eu não acho que essa seja uma medida acertada por parte do governo, olhando para aquilo que são as consequências. O governo não foi feliz nesta medida? Não foi feliz, sim, porque nós sabemos o que é que essas medidas posteriormente vão trazer, que é a questão, por exemplo, de menos abertura de concursos públicos, porque temos lá os velhotes no sistema ainda a manusear a máquina, e isto pode comprometer aquilo que o governo pretende, tanto que no manifesto de vários presidentes que já lideraram este país, incluindo o presidente Chapo, ele traz esta política de redução do desemprego para a camada juvenil, tanto que há criações daqui dos sistemas que vão liderando a juventude em prol daquilo que é a redução do desemprego. Agora, trazer essas medidas, não acho que sejam medidas assertivas por pontos muito simples, mas primeiro temos que olhar para um lado que isto vai trazer como consequência. Temos algumas consequências positivas dentro do próprio esquema de financiamento, dentro do próprio esquema financeiro. Quais são essas medidas que podem trazer consequências positivas dentro daquilo que são os parâmetros? Por exemplo,
no entendimento das políticas de que a aposentação seja, portanto, aumentada a sua idade para 65 no setor público e mais tarde pode-se observar a idade de 75 para certas áreas, como é o caso, por exemplo, da saúde ou a área da educação, poderá se, portanto, se aumentar até 75. A vantagem que pode haver aqui qual é? A maior sustentabilidade no sistema de previdência que poderá, portanto, o governo passar a pagar aquilo que são pensões daqueles que passarão para a aposentadoria mais tarde. Sabemos que hoje em dia o Estado tem que se preocupar, portanto, a pagar aquilo que são pensões numa idade de 60, 65 anos. Mais tarde, esse Estado, com essas medidas, poderá passar a pagar, portanto, as pensões dos aposentados um pouco mais tarde do que está agora. Agora, esta é uma vantagem que está dentro do esquema que possivelmente poderá beneficiar aqueles que acabam criando essas políticas. Mas qual é a eficiência dessas medidas dentro da juventude moçambicana? Nós sabemos que mais tarde, nós com essa idade, que foi, portanto, prolongada para 65, mais tarde poderá ser para 75, vai trazer medidas mais escassas que podem trazer aquilo que é o benefício da juventude. Por exemplo, se formos a olhar para a produtividade, nós vamos ter aqui alguma improdutividade por parte dessa gente que vai tendo mais idade no local de trabalho, vai tendo mais idade na sua carreira, porque mais tarde acaba se exigindo aquilo que é o esforço físico e uma pessoa de 60, 65 anos não está em condições de responder a essas medidas do ponto de vista de consciência física, do ponto de vista, portanto, das novas tecnologias que, por exemplo, hoje estão sendo implementadas. Nós olhamos para o dinamismo que o mundo está a tomar hoje e sabemos muito bem que uma pessoa de 65 anos, uma pessoa de 60 anos já não tem as mesmas capacidades cognitivas para desenvolver as suas atividades. E isso acaba comprometendo aquilo que é a produtividade no setor público. Muitas das vezes vai trazer a consequência para aquilo que o governo pretende alcançar com um funcionário enquanto for um membro ativo dentro do seu sistema. Consequências como essas que depois também, tendo esses funcionários com maior número de idade dentro das suas funções, vai prejudicando muitas das vezes aquilo que é a própria juventude. Conforme eu estava a dizer na gênese da minha intervenção, temos aqui a abertura de menos vagas, menos concursos públicos poderão ser abertos por conta de existirem ainda funcionários com uma idade superior a 60, 65 anos a atuarem no serviço público, a atuarem como agente de Estado, e isto acaba minando aquilo que é a empregabilidade, portanto, da própria juventude. Essa é uma das consequências que deverá ser vista. Mas há outro lado que temos que olhar para essa situação. Nós sabemos muito bem, por exemplo, que a Organização Mundial de Saúde, ele traz essa média de idade em que Moçambique persiste. Temos a média agora que até 2023 alargou-se até os 66 anos. Mas o que é que nós queremos perceber? Temos um servidor público que tem a prerrogativa de servir ao Estado moçambicano até os 65, provavelmente até os 75. E a média de vida em Moçambique vai até os 66. Em outras palavras, o Estado está a dizer que um funcionário vai trabalhar até o fim da sua vida. Não há aqui critérios, portanto, da aposentação que este funcionário poderá se beneficiar numa idade em que deverá cuidar, portanto, da sua saúde física, da sua saúde moral, cuidar daquilo que são os seus aposentos, posteriormente, depois de entrar na aposentação. Agora, essas medidas todas acabam colocando em causa, muitas das vezes, acaba recaindo para aquilo que é a juventude, o que é que a juventude na real precisa, que é a sua empregabilidade. Como bem disse o meu colega, temos visto hoje em dia, até 25, ele provavelmente teria sido mais carinhoso em falar de 25 anos, em que jovens saem das universidades. Temos muitos jovens hoje com 22, 23 anos, eles saem das suas universidades já com uma formação. E não só, a média de Moçambique estima cerca de 20 a 40 mil jovens saem graduados a cada final do ano. E o que é que isso significa para a sua empregabilidade? Temos mais jovem graduado e menos empregado. O que é que isso vai significar para dentro dessas políticas que o Conselho de Ministros traz? Mas também há uma propulsão aqui que pode se trazer no que diz respeito à potencialidade daquilo que é o bloco, portanto, legislativo. O que é que a Assembleia da República vai trabalhar? Nós sabemos muitas das vezes quando as leis, até porque há que realçar que a maior parte das leis moçambicanas, sobretudo, elas provêm, portanto, do Conselho de Ministros. Em uma percentagem muito baixa vem das organizações da sociedade civil, mas aquilo que é a Assembleia da República não tem elaborado muitas leis para o nosso Estado moçambicano, e essas leis, quando saem do Conselho de Ministros, nós sabemos, no final de tudo, que quando passam da Assembleia da República, é simplesmente para passarem, como o nome já diz em si, é o poder legislativo, mas no final de tudo nós sabemos que essas leis vão passar porque saíram do Conselho de Ministros e as suas chances de não serem aprovadas na Assembleia da República são reduzidas, porque quem compõe, por exemplo, o Conselho de Ministros são membros integrantes do Partido Frelimo, e a maioria que está na bancada parlamentar também do Partido Frelimo
Então, a possibilidade dessa lei ser chumbada é muito reduzida porque no final de tudo acaba beneficiando um grupinho de pessoas em que no final de tudo quem passa a consequência com as leis que foram implementadas hoje é a própria juventude, e a cada dia vai andando mais desgraçada, essa juventude que a cada dia vai andando mais esquecida. Afinal de contas, por que não está-se a discutir aqui os planos de desenvolvimento com a juventude, incluindo a própria juventude? Qual seria esse plano de desenvolvimento? O que exatamente? O plano de desenvolvimento que se refere aqui é olhar, por exemplo, para essas políticas, olhar para a política que estão a implementar, portanto, da aposentação. Quais são os benefícios que isso vai trazer para a juventude? O que é que a juventude vai se beneficiar com essas políticas? Se mais temos um funcionário com 60, 75 anos ainda no aparelho do Estado a servir, onde é que vai estar o jovem a ser emprego amanhã? Porque já temos um membro que está dentro da área. E muitas das vezes, conforme estava aqui a dizer, o trabalho vai exigindo muita força física, e essa pessoa de 60 anos, 65, já não detém das melhores condições físicas para poder continuar com as suas atividades. Então, o jovem que precisava ocupar aquele cargo acaba vendo a sua possibilidade da empregabilidade sendo ofuscada por causa de um velho que não está sendo aposentado dentro de um sistema que também já não está a produzir muito. Quando o Masturiro tiver 60 ou 75 anos, não gostaria de continuar a trabalhar? Se depender de mim, até porque a própria Constituição... Porque hoje é fácil atacar o governo, mas quando formos idosos, que será de nós? O próprio Estatuto Geral já abre a possibilidade do indivíduo que tiver no mínimo 30 anos de carreira poder usar a sua aposentação. Felizmente, eu vou mesmo optar por este caminho para dar espaço àquilo que são... Não vai continuar a labutar? Não há essa necessidade. Mas o dinheiro vai cair para metade, está confortável? Não há problemas quanto a isso. Nós temos que ter esta capacidade de dizer que, enquanto eu estiver a comer e permitir que o outro também coma, nós estamos na progressão geral. Nós temos que ter esta sensibilidade. Obrigado. Que o povo que eu detenho tem também que partilhar com outros, deixar a oportunidade para os jovens, porque nós sabemos que a juventude é a máquina do desenvolvimento. Então, obrigado, Masturino. Desenvolvimento, porque é que essa juventude está desempregada e isso acaba colocando em causa aquilo que são as políticas para a própria juventude. Nhantumbo, o que estaria por detrás desta medida? Qual será a motivação real do governo para acionar este dispositivo? A insustentabilidade. O governo ainda não conseguiu arranjar um modelo de gestão deste país. Quando nós assumimos a administração de um país, temos que ter aquilo que são planos de governação. E quando não há planos claros de governação, assuntos como estes não vão se tornar novidade. Porque governar é uma ciência. E se é uma ciência, precisamos de indivíduos altamente capacitados para lidar com esta matéria. Eu dizia aqui na minha primeira dissertação, é preciso que haja uma instituição que venha atuar em paralelo com o Conselho de Ministros para perceber até onde os senhores estão a levar este país. Porque passar antes por uma unidade sanitária para fazer um estudo psíquico ao dirigente público seria uma maneira de avaliar que tipo de indivíduo nós estaremos a colocar em frente de uma instituição. Porque estamos a colocar indivíduos a governar este país que tem algumas deficiências no seu raciocínio, que em algum momento sofrem de algumas patologias. Eu falava aqui de convulsões bipolares. Se nós não tivermos atenção, se o Ministério da Saúde não trazer aqui uma equipe para avaliar aquilo que é a mente dos nossos dirigentes, esses mesmos dirigentes estarão aqui a afundar este país. Então, para dizer que há uma necessidade extrema de se avaliar, fazer-se aqui aquilo que é uma auscultação pública, porque os ministros não podem pensar que eles são os donos do saber neste país. É verdade que eles tiveram oportunidade de serem dirigentes neste país, mas eles não são os donos do saber neste país. Há tanta gente com conhecimento neste país, mas que está no anonimato. Isto fere
fere a Carta Africana da Juventude. Isto fere os princípios básicos da administração pública. Isto sonega aquilo que é o sonho de um jovem. O que está por detrás disto é uma insustentabilidade. O Estado moçambicano não está a conseguir dinamizar o setor privado. O Estado moçambicano não está a conseguir trazer aqui aquilo que é um ambiente saudável no mercado de empregabilidade no setor privado. Tivemos vários investidores neste país que sumiram do país por causa dos raptos, por causa das burocracias que este país ele tem. Eu dizia que com este número de jovens que vão sair dos institutos, vão sair das faculdades da universidade, estamos a dizer que esses jovens vão aliar-se ao mercado informal. E aliar-se ao mercado informal, estamos a dizer que as ruas, as avenidas das capitais provinciais, elas estarão cheias, os munícipes não terão espaço para andar. Porque obrigação, é constitucional que o Estado moçambicano crie aqui um ambiente de negócio saudável para o bem-estar dos moçambicanos. Estamos aqui a dizer que um indivíduo vai estar, quer dizer, aquilo que é o tempo de trabalho numa instituição pública vai até 60 anos de idade. Está-se a propor para 65 anos de idade e em lugares específicos para 75 anos de idade. Mas temos que observar aqui uma coisa, a qualidade de vida. Nós não podemos pensar que Moçambique é um país nórdico, Moçambique é um país do primeiro mundo. Se a gente vê isto em países do primeiro mundo, é porque são vários fatores aqui que são equacionados para levar um determinado indivíduo a atingir a uma idade igual a esta. O nível de desenvolvimento humano no país ele é muito baixo. Estamos aqui a dizer que o presidente Chapo propôs a digitalização da administração do Estado moçambicano. Qual é a capacidade que estes senhores terão de flexibilizar aquilo que é o processo de digitalização neste país? Sabemos que a questão das tecnologias elas abrangem mais a faixa etária juvenil. São os jovens que lidam muito bem com estas ferramentas das tecnologias para flexibilizar aquilo que é o processo de crescimento econômico neste país. Temos hoje indivíduos que nem sequer um simples e-mail conseguem pôr em prática. Responder um e-mail não conseguem pôr em prática. Então, estamos aqui a dizer que temos aqui indivíduos que têm aquilo que é o seu procedimento de trabalho, mecanismo de trabalho arcaico. E hoje, para um mundo competitivo, é necessário que as tecnologias de informação elas estejam em frente. Sabemos hoje que a questão da inteligência artificial vai ganhando espaço no panorama não somente africano, mas no panorama global. Quem é que estará a mecanizar ou quem é que estará a flexibilizar este processo das tecnologias de informação? Então, a questão da idade é a ciência que determina que um indivíduo de idade X, a idade X, deve estar no mercado de empregabilidade. Porque o jovem, enquanto ele for jovem, ele tem muito mais energia por dar. Não é querer menosprezar aqueles indivíduos que se encontram com uma idade de 60 anos, mas é preciso também que os jovens ganhem experiência, porque há quem diz que temos que colocar a experiência a vincar, mas esta experiência não se adquire na faculdade, esta experiência adquire-se no mercado de emprego. Então há uma necessidade, quando se for a reformar, haver aqui uma reforma gradual. Estamos a dizer, estarão aqui entre 2-3 gerações no mesmo setor, a passar aquilo que é a sua experiência aos demais jovens, e esses mais jovens gradualmente eles vão assimilar essa experiência e então vão crescendo. Está a concordar com o sistema quando diz que haverão 3 gerações de passagem de testemunho? Está a concordar que há alguma eficácia nesta metodologia que o governo está a lançar? Não, aqui o governo, não que no seu todo ele esteja minado. Por exemplo, na questão da saúde. A saúde, ela é importante. Por quê? Porque se nós temos alguém que está, não que as outras instituições não sejam importantes, certo, mas a saúde, porque nós lidamos com aquilo que é o corpo, a saúde humana, o corpo humano. Então, quanto mais aquele técnico, aquele fisioterapeuta,
aquele médico vai lidando com o corpo humano, mais ele vai adquirir aquilo que são as suas experiências. Mas também nós temos as nossas universidades, a Faculdade de Medicina, que leciona, se não me engano, até são 6 a 7 anos, mais 3 anos, se a memória não me engana, daquilo que é a sua experiência, aquilo que é o seu âmbito de aprendizagem. Quer dizer, é um tempo que ele vai levar enorme numa faculdade para depois, no fim, ter que esperar, porque está lá um médico que tem que atingir 75 anos. Porque a questão de 75 anos na função pública está-se aqui a levar esta proposta para o setor da educação, para o setor da saúde. Então, aqui existe alguma racionalização por parte da saúde. A saúde é um setor muito sensível e isto vai querer mesmo aquilo que é uma passagem de um testemunho gradual. Mas com isto, estamos a dizer que esta geração já deve estar no ativo, porque não podemos deixar que aquele indivíduo com 65 anos ele cesse e depois esperar com que o outro entre. É preciso com que gradualmente um vai passando aquilo que é a sua experiência ao outro. Nós temos visto mesmo isso no futebol. Existem indivíduos, aliás, há bem pouco tempo, vimos a questão do Domingues. É sabido que Domingues já estava numa idade avançada, mas é muito importante que Domingues esteja ali com alguns outros jogadores para passar aquilo que é o seu testemunho. Mas os demais jogadores com idade inferior já estão ali. Domingues com 42 anos de idade, mas temos ali um Jenny Catamo com os seus 23, 24 anos. Quer dizer, ali são duas gerações, mas uma geração a despedir-se e outra geração a ter aquilo que é o seu protagonismo a nível do futebol. Estou a tentar fazer aqui esta ponte para uma compreensão. Agora, esperar um indivíduo atingir 65 anos, estamos a dizer que existe uma bicha que vai crescendo a passos galopantes. Noto uma ligeira contradição. No início falou aqui de que os ministros estariam a padecer de uma espécie de esquizofrenia, para mais tarde vir e dizer que há aqui algum louvor, alguma aceitação nesta medida. Olha, no seu todo, porque estamos a falar aqui de um lugar específico, estamos aqui a falar de médicos, não é? Mas acima de 95%, esta proposta, ela é de ser chumbada. Mas há um detalhe aqui que pode ser observado, que é a questão da ciência, das medicinas, porque aqui existe um trabalho que tem que ser multissetorial para que um passe aquilo que é o seu testemunho para com que as gerações vindouras, isso a gente já vê nos hospitais, a gente vê os médicos estagiários com os mais velhos a mostrar o que tem que ser feito. A questão da saúde é uma questão imprescindível que tem este detalhe aqui a ser supervisionado, este detalhe aqui a ser visto. Mas com isto também não podemos desprezar aquilo que é a própria formação acadêmica do próprio médico. O homem que faz medicina tem muito tempo na cadeira. Estamos a falar por aí de 6, 7 anos. E depois de 6, 7 anos tem ainda um estágio. Estamos a falar praticamente de um pacote de 10 anos. Para que o Estado depois venha admitir este mesmo indivíduo. E aí entra a questão do timing em que este indivíduo deve ter dentro da instituição. Se, por exemplo, o indivíduo ele termina a sua faculdade de medicina com os seus 25 anos de idade. E depois tem que esperar um indivíduo... Vamos passar também para o seu colega. Massuriro, como é que vê esta medida? O seu colega falava aqui desta interação intergeracional, onde poderemos ter mais velhos de 70 a passar a experiência para a idade média dos 50, ao passo que estes vão dando experiência aos de 20, 25 acabam de chegar, os calouros recém-chegados aos diversos ministérios. Na sua ótica, funciona ou não? Olha, Clemente Carlos, a questão de geração, eu penso que esperar por 3 gerações no setor de trabalho, não estamos a querer passar um testemunho histórico em que nas comunidades onde nós crescemos, nós tínhamos o nosso pai, depois tínhamos o nosso avô trazia a informação para o nosso pai transmitia para nós. Okay. Nós estamos a falar do setor de trabalho. Um setor de trabalho em que estamos a dizer a juventude está fora do setor de trabalho. Essa geração que vai sendo misturada no setor de trabalho, muitas das vezes, com essa exceção da medida que vai alargar o tempo da aposentação, nós vamos ter aqui a situação de ter, por exemplo, um número de 100%, 60% da terceira geração
60% da terceira geração, 30% é da segunda geração e essa geração que vai dos 18 até os 35, se calhar é 10%. Agora, que tipo de testemunho onde 60% quer passar para os 10%? Não é exatamente isso que nós queremos. 2 gerações para mim seria suficiente. Para ter experiência no local de trabalho, tu não precisa estar há 20 anos de trabalho ou há 30 anos de trabalho. O indivíduo formado, que sabe das suas competências e suas responsabilidades, num período de 5 anos, é suficiente para ter experiência. Não é por acaso em que essas instituições empregadoras exigem 2, 3 anos de experiência. Porque sabem efetivamente que este indivíduo com 2 e 3 anos de experiência pode sim ser capaz de continuar com aquilo que são as atividades que a empresa precisa. Não precisamos de velho de 60, 70 anos dentro de uma instituição para passar esse testemunho. Testemunho passado por uma pessoa de 40. O presidente Chapo, muito bem, pode passar, por exemplo, testemunho para o Livone. O Livone pode passar... Não precisamos ter, por exemplo, um Alberto Chipande para trazer um testemunho para uma geração em que na sua minoria está empregada. O que é que nós vamos esperar, por exemplo, do Enia Comis, que já está nos seus acima de 70 anos? O que é que nós vamos esperar? Está com 90 anos. Olha só, 90 anos ainda está aí a continuar a ter controle de alguns portos de serviços públicos. É deputado na Assembleia. O que é que nós esperamos de um indivíduo, deputado da Assembleia da República com 90 anos? Qual é o ganho? Qual é as capacidades cognitivas que esse indivíduo vai trazer para nós? Conforme eu estava a dizer, há muita fragmentação no poder legislativo, porque sabemos que a maior parte das políticas, das leis que o Estado moçambicano vive, elas saem, portanto, naquilo que é o Conselho de Ministros. Sabemos porque na Assembleia da República, muitas das vezes só está a acomodar os interesses daqueles que estão na Assembleia da República, que mais ganham e pouco fazem. Agora, esta situação toda acaba trazendo o reverso. O próprio Estado moçambicano é que preconiza na Constituição da República, no artigo 84, sobre a questão do direito ao trabalho, à juventude. E o artigo 122 ainda fala da responsabilidade do governo de promover o desenvolvimento de forma integral. Às vezes também pessoas questionam, mas tu não podes esperar pelo governo. Não, é a obrigação do governo dar oportunidades aos jovens. Pode não ser, na sua maioria, que façam parte, portanto, da função pública, mas os jovens devem ter emprego, e este emprego quem tem que criar, portanto, os mecanismos da empregabilidade, que seja o próprio governo, porque no artigo 122 fala muito bem que o governo tem de promover o desenvolvimento integral da juventude. Então, cabe a responsabilidade, cabe, portanto, a esta obrigação do governo criar essas condições, não só na função pública, como também no setor privado, que também é da responsabilidade do próprio governo criar as políticas que possam incluir efetivamente, portanto, a juventude, que essa juventude esteja, portanto, empregada. Ter um jovem, por exemplo, no mercado informal, nós não vamos dizer que esse jovem tem trabalho. Por exemplo, maior parte do número da juventude, agora estamos a falar de 40 mil de jovens, estão aí, portanto, nas carteiras móveis. E agora vemos há pouco tempo uma medida de tributação, portanto, das carteiras móveis, em que essa juventude que está dentro dessas carteiras móveis tinha que contribuir com os 10% para dar, portanto, ao governo. Estamos a dizer, o indivíduo que se refugia para as carteiras móveis, por exemplo, como uma medida de encontrar o seu sustento, e ele é encontrado em contraparede para tirar aquilo que são as percentagens. Nós sabemos muito bem que essa juventude, esse grupo social, acaba tendo seus ganhos nas carteiras móveis a partir dessas comissões de levantamento, a partir dessas comissões de depósito, e o governo pensa em subtrair até os 10%. Então, são medidas que muitas das vezes acabam lesando a própria juventude, e a juventude acaba se sentindo gradualmente isentada dentro das suas políticas de desenvolvimento que o próprio governo deveria garantir. Então é preciso que sejam revistas essas medidas. Não precisamos de pessoas de 60 anos para passar este testemunho. Uma pessoa de 40 anos pode sim passar o testemunho. O Clemente Carlos pode sim passar o testemunho a Massuriri. Não há problema nisto, porque o Clemente Carlos tem esta formação, por exemplo, em jornalismo, tem experiência do trabalho. Mas eu não tenho 70 anos, nem 75. Por isso que eu estava a dizer, não há necessidade de termos um indivíduo de 70 anos para passar o testemunho. O indivíduo de 40 anos, com 10 anos de experiência, pode muito bem passar o testemunho. Não é o acaso em que... O Pacato tem 30 anos, pode passar o testemunho? O Pacato pode passar o testemunho, portanto, para o indivíduo que está com 18, 19 anos de trabalho. Pode passar este testemunho. Agora, um Pacato, que é mais novo, por exemplo, que nós aqui, Pacato não pode passar a experiência a uma Massuriri porque é mais novo. Só para ver. Um Pacato, por exemplo, que é mais novo, pode bem passar a experiência a uma Massuriri que é o mais velho. Em que contexto? No contexto em que sabemos que em Moçambique este nível de empregabilidade às vezes excede a um indivíduo, pode chegar nos seus 35 anos sem emprego. E o Pacato teve aqueles benefícios que muitas das vezes sabemos como é que ele
as pessoas entram no aparelho de Estado. Ou se for filho de alguém, pode entrar muito. Corrupção, nepotismo, certo. ele entra mais cedo no mercado de trabalho. Por exemplo, os polícias, os filhos de polícias ele acaba tendo têm um trânsito livre para ser ele acaba tendo experiência. Por exemplo, um indivíduo que entrou com 18, 19 anos no aparelho de Estado, tem 10 anos de experiência, com 29, entra uma sorrida com 30 anos de idade, obviamente normal. Passar a É normal que o Nhantumbo tenha tentado a vida inteira ser polícia e não ter conseguido. Mas um pacato de 20 anos, porque o pai é polícia. A experiência concorda com isso? A experiência do testemunho não é passada simplesmente. Já temos alguém, mas também por causa da experiência no mercado de trabalho. Temos alguém. Alô, boa noite. Alô, boa noite. Perdemos esta. Eu fazia esta provocação, concorda com isto? Conforme eu estava a dizer, que a experiência passada de geração para geração no mercado de trabalho não é como um fato histórico em que é contado por causa da experiência vivida. Aqui estamos a viver a experiência no mercado de trabalho. Okay. O indivíduo com 10 anos de trabalho, por mais menor seja a sua idade de nascença, ele pode passar testemunho a para uma pessoa mais velha. Concorda com esta narrativa? Muito mais da experiência no mercado de trabalho. Esta questão intergeracional. Haverá harmonia no local de trabalho com estas 3 gerações das quais falava, ou poderá ser um espaço de querelas? Temos alguém, então, logo a seguir vai falar. Alô, boa noite. Pedimos que afine o seu volume, por favor, senão isto não vai ser possível comunicarmos aqui com eficácia. Alô, boa noite. Boa noite. Com quem temos o prazer, já nos fala? Alô, boa noite. Boa noite, Mendes Carlos. Com quem temos o prazer, já nos fala? Estou sim, boa noite. E então? Nós temos a aposentação extraordinária, obrigatória e voluntária. Ela divide-se em 3. Extraordinária, obrigatória e voluntária. Não existe um crescimento isolado. Um precisa do outro. Uns carregam-se. Quando eu digo que tem que haver aqui esta combinação, não no sentido de manter um indivíduo de uma idade avançada como estático numa instituição, mas há uma necessidade das gerações passarem esse testemunho. O Estado moçambicano aqui, primeiro, deve receber indivíduos altamente capacitados para flexibilizar aquilo que é a administração pública. E o ser humano, naturalmente, vai ter que precisar de alguém que lhe mostre como é que a casa ela funciona, porque não existe ninguém que sai diretamente de uma faculdade e entra diretamente numa instituição e começa a operar e traz resultados. Por isso que existe aquilo que é o estágio. O estágio é exatamente para lhe mostrarem como é que a casa ela funciona e transmitir aquilo que é o conhecimento no mercado operacional. E por sua vez, com a idade que já chegou, porque até então são 60 anos no Estado moçambicano e a proposta são para 65, mais 5 anos. Em casos específicos, vai até 75 anos, que é a questão da educação, que é a questão da saúde. Mas nós não precisamos que se chegue a essas idades no posto de trabalho, porque hoje temos jovens como o maior número no mercado do desemprego neste país. Então é preciso ocupar estes jovens, mas para ocupar estes jovens não é no sentido de pegar e lançar jovens. Quer dizer, o Estado moçambicano não pode ser uma lixeira das pessoas porque fizeram uma determinada formação. É preciso com que esses indivíduos mostrem competências para levar o Estado avante, para que tenhamos um Estado competitivo. Mas num ponto não menos importante, é imprescindível que o Estado moçambicano venha flexibilizar aquilo que é o processo do mercado privado, porque se nós nos cingirmos em manter o Estado moçambicano como o maior empregador, nós não vamos apanhar a fórmula para equacionar a saída deste imbróglio. Este é um imbróglio que está instalado no Estado moçambicano. E ainda há que fazer aqui
uma reflexão. Se o Estado moçambicano não conseguiu detectar durante anos e anos mais de 100 mil funcionários fantasma, porque tem a questão da automação. O que é isto? Estamos a dizer que o ministro Impisa disse quando atingir uma certa idade, que é a idade da reforma, haverá ali um dispositivo eletrônico que vai acusar a dizer que este indivíduo aqui já está na idade da reforma. Vai depender se esse indivíduo está no Ministério da Saúde ou está no Ministério da Educação. Mas mesmo no Ministério da Saúde e Educação, não estamos a dizer que serão, o que eu entendo é que não serão todos os funcionários, serão especialistas em determinadas áreas. Áreas essenciais. Áreas essenciais. É neste sentido que eu me refiro. Agora, as outras áreas de saber, não há motivos aqui de ter que manter um indivíduo até 65 anos, 75 anos. Substituídos. Estes devem ser substituídos imediatamente. Okay. Não há razões. E das não há costas razões. jovens? Mesmo na aviação também é um lugar onde carece de um bocadinho mais de cuidado. Okay. O testemunho deve ser um bocadinho mais lento. Okay. Não porque estarás aqui... Os mais velhos têm algo para transmitir. Tem algo por transmitir. Isto é natural. Nós não vamos negar quanto a esse aspecto. Mas isto dos 100% pode ser por aí 0,5%. Okay. Podemos arredondar isto para 1%. Para dizer na política, Nhantumo, também estamos a ver esta tendência dos comícios 90 mais, não é, acima dos 90, que ainda continuam a labutar na esfera da política. É ou não funcional? Não é funcional. Deve haver aqui um regimento